Olá, esta safra de soja 2023-24 está sendo considerada pelos especialistas como uma safra desafiadora dos últimos tempos. Produtores tiveram que replantar pela terceira vez a cultura da soja principal e, consequentemente, estão perdendo a janela ideal do plantio do milho segunda safra. E para esse momento tão difícil que os produtores estão enfrentando, eles podem contar com duas excelentes opções de cultivares para a segunda safra. Uma delas é o BRS Ponta Negra, eficiente para a produção de palhada e inibidor de uma praga que tem tirado o sono dos produtores, que são os nematóides. A segunda opção é o BRS 373, um híbrido de sorgo granífero, ambos desenvolvidos pela Embrapa Milho e Sorgo, especialmente para os plantios em sistemas de sucessão à soja. Seu ciclo super precoce, alta produtividade e estabilidade fazem dessas culturas uma alternativa interessante para o produtor, especialmente em condições de segunda safra. Eu converso agora com Luiz Fernando Jafelice, agrônomo especialista na produção de sementes. Olá, Jafelice, obrigado aí pela sua participação, seja bem-vindo. Opa, boa tarde, tudo bem, Valdir? Tudo jóia? Então, Jafelice, o sorgo ele pode entrar com segurança como uma alternativa aí de segunda safra. Produtor que não teve uma janela de milho, ele pode colocar o sorgo como alternativa? Sim, Valdir. Até no ano passado, eu fiquei muito impressionado, porque a gente acompanha o mercado de sorgo como um todo, a gente é sorgueiro, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul, a área cresceu 50%. O Mato Grosso, os números prévios indicam um crescimento dessa mesma ordem, ainda não fechamos. Ou seja, o pessoal está começando a entender aquele conceito de janela, né? Eu tenho uma janela muito boa para milho ali, final de janeiro até meados de fevereiro. Depois eu começo a entrar numa janela interessante para sorgo, né? Sim. Por quê? Porque é uma planta que, cientificamente falando, ao longo do seu ciclo, ela consome metade do que uma lavoura de milho precisa de água, né? De disponibilidade hídrica para cumprir o seu ciclo. Por quê? Porque é uma planta bem mais adaptada para estresses hídricos, né? É uma planta africana, enquanto que o milho é uma planta americana. Portanto, se tivermos algumas perdas na nossa lavoura principal, não desanimem. Pense o seguinte: eu vou fazer milho na janela boa, faço sorgo na janela da sequência, e com isso eu produzo a coisa mais importante para a minha soja do ano que vem, Valdir, que a gente já vinha conversando. Palhada, né? Palhada de Informação da palhada. para quê? Para que ele consiga estabelecer a sua soja com menos sofrimento do que foi esse ano que passou agora, né? Que a gente está sentindo isso. E palhada de milho é uma palhada nobre e a palhada de sorgo muito nobre. Sorgo granífero tem um sistema radicular mais desenvolvido que o milho, também tem uma palhada de qualidade, e não vamos nem comentar aqui de sorgos de manejo, por exemplo, Ponta Negra, que já é uma realidade no Mato Grosso, graças ao seu trabalho, inclusive, a Vida Rural sempre divulgou muito, né, o papel do Ponta Negra como um grande produtor de palha e diminuidor de nematóides da soja. Então, assim, a gente está conversando aqui e a gente sabe que o agricultor está angustiado, mas são três opções. Não deixe de plantar uma safrinha caprichada, milho na janela certa, sorgo granífero e depois um sorgo palhada. Quer dizer, é uma sequência de segurança e até de mitigar riscos para o plantio da soja do ano que vem, né? Muito bom. Então, o sistema radicular dele
é o principal responsável por essa tolerância à seca, né? Isso é bom demais. Agora, qual é o granífero, por exemplo? Vamos fazer uma comparação do granífero e o Ponta Negra. Quantidade de palhada, como você estava falando, que quantidade de palhada que deixaria no solo? Ótimo, ótima pergunta. Ah, o que acontece, por exemplo, o sorgo, a planta do granífero é uma planta baixa, né, para permitir a colheita com a coletadeira convencional. Ela E, tem um volume menor de palhada, né? Consequentemente. por outro lado, ela tem mais sistema radicular que o milho, ela faz menos colmo que milho, mas a quantidade de palha de uma lavoura de granífero, incorporado em cima e embaixo, muitas das vezes ultrapassa o que o milho agrega em cima e embaixo do solo. É impressionante. Eu tenho algumas imagens, né, de palhada de sorgo. A persistência é muito grande. Enquanto que o Ponta Negra, que foi o exemplo que você falou, sorgos de produção de palhada, você tem uma vantagem, porque você pode trabalhar com o perfilhamento dele, né? Ele pode crescer Sim. um primeiro ciclo, o agricultor passa um rolo-faca ou uma roçadeira, e se ainda continuar tendo chuva, ele rebrota novamente para mais um ciclo de produção de palha e proteção do solo. Então, ele tem essa vantagem sobre o granífero. O granífero, uma vez colhido, é igual à lavoura de milho, né? Deixa a palha em cima e deixa um sistema radicular morto embaixo, que é muito importante para a soja que vem depois, né? Ô, Jafelice, então, vamos supor o seguinte, uma propriedade rural, vamos pegar uma área, por exemplo, um exemplo assim hipotético, 1.000 hectares. O produtor plantou soja em 1.000 hectares. Ele não consegue preencher toda essa área com milho segunda safra devido à janela de plantio do milho, que é muito curta, né? Então, nessa área, ele produz normalmente 40%, 50% dessa área com a cultura do milho segunda safra. No restante da área, seria uma opção para ele fazer a formação dessa cobertura verde com sorgo, Ponta Negra, por exemplo, que tem um volume maior de palhada? Você falou tudo, viu, Vade Pacheco? É uma coisa muito importante, porque no passado, se você for lembrar, quando nasceu os sistemas de plantio direto no Brasil, e o Paraná se notabilizou por causa do binômio soja-trigo, né? Você vai se lembrar, Sim. e foi um sucesso e acabou que esse fantástico hábito, né, de se conduzir duas lavouras foi subindo o Brasil acima, começou a surgir sojas precoces, enfim. Hoje praticamente é uma realidade em todo o país, né? Essas duas safras. O agricultor brasileiro, e principalmente o mato-grossense, ele está começando a passar problemas que o agricultor do Paraná sentiu há 30 anos atrás. Ele estava muito seguidamente no binômio soja-trigo, 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 entendeu? Hoje, claramente, e vários agricultores já fizeram isso ano passado, ele começou a diversificar. Eu tenho 1.000 hectares, eu demoro para colher soja. O processo de colheita de soja é demorado. Máquinas para plantio são rápidas. Porém, o processo de colheita envolve terceiros. É o caminhão que não chega, é a fila do descarregamento de soja, enfim. Período chuvoso, muitas vezes, né? E o processo de colheita é longo. Portanto, ele tem uma janela de plantio de safrinha longa. E ele tem que explorar ela inteira. A melhor janela, milho. A segunda janela, sorgo granífero. E a terceira janela, sorgo palhada, né? Quer dizer, é a forma que ele tem. E mesmo que ele passe 60 dias colhendo numa área de 1.000 hectares, ele gasta praticamente isso. Ele vai estar começando fim de janeiro e ele vai estar encerrando a sua colheita lá
fim de março. Ainda tem janela para fazer palhada, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade e depois desse 1.000 hectares hipotético que você falou, Valdir, você começa a mudar. Naquele lugar que você fez a melhor janela com milho, o ano que vem já é outro talhão que vai estar, que possivelmente foi um talhão, por exemplo, de Ponta Negra, de sorgo. Ele começa a rodar as alternativas que ele tem. Legal. Faz o rodízio, né? E Faz o rodízio da área, né? E não vamos esquecer da braquiária, viu, Valdir? Isso é muito importante. É um hábito que começou no Mato Grosso há alguns anos, graças a Deus está crescendo, e tem muita gente fazendo safrinha em consórcio com braquiária, seja safrinha de milho ou seja safrinha de sorgo. Eventualmente, sim, braquiária solteira lá na última janelinha, né? Então, assim, o tem que aproveitar, porque ele tem 60 dias em 1.000 hectares para plantar e ele não pode deixar de plantar nada, porque depois vai fazer muita diferença lá na soja do ano que vem a falta de palhada. Então, Jafelice, o que nós temos presenciado aqui, acompanhado os trabalhos de pesquisa aqui da Embrapa Agro-Silvopastoril aqui em Sinop, no norte do estado de Mato Grosso, e a Universidade Federal aqui, campus aqui de Sinop, é que os consórcios forrageiros, consórcios de sexto, 6 espécies plantadas, né, todos eles com braquiária, e os melhores resultados são a braquiária com sorgo e o feijão guandu, nabo forrageiro, Níger, né? Então isso aí tem dado grande resultado em termos de formação de palhada, fixação de nitrogênio e ciclagem de nutrientes, né? Principalmente, exatamente, e nematóides, colocando ali a crotalária para inibir o nematóide, é uma coisa muito boa também, né? Negra é um redutor de platilencos. O Ponta Negra, como nós já fizemos aqui trabalhos aqui com o produtor ali de Sorriso, né? Fantástico. Hamilton Baggio, né, detectou na área dele que o Ponta Negra diminuiu a população de nematóides, chamou a atenção e ele trouxe a Embrapa para fazer uma pesquisa e realmente comprovou que o Ponta Negra inibe, né, a manifestação de nematóides, que é um grande limitador aí de produtividade, né, com prejuízos aí a cada ano aí de milhões de reais, né. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, você falou do granífero, né, que pode ser utilizado, inclusive o produtor pode gerar uma renda a mais aí na nutrição animal, né, com esse granífero. Como que é feita a determinação da presença de tanino nesse grão, desse sorgo? Ótima pergunta, Valdir, porque há um estigma, né, muito grande. Porque o sorgo tem tanino e ele é tóxico, esse tipo de coisa, né? E uma coisa muito importante da gente lembrar, no tempo ainda da PPS, né, tínhamos uma associação que chamava ProSorgo, que foi a primeira associação das empresas sementeiras no Brasil. E o principal fonte de germoplasma eram os germoplasmas argentinos, e que tinha sorgos com tanino e sorgos sem tanino. O Rio Grande do Sul, o Rio Grande Amado, foi o primeiro estado a introduzir sorgos vindos da Argentina, uma adaptação muito boa, porém, tinha muito sorgo taninoso. E a gente começou a perceber que o mercado aqui no Brasil Central não poderia trabalhar com sorgos taninosos. Então, foi uma decisão conjunta de todas as empresas à época, né? Na época era a Dow Química, a Grosseries, a Cargill, Embrapa, enfim, todas as empresas se uniram e isso já tem o quê? Uns 20 anos. Não existe oferta de sorgos graníferos no mercado do Brasil Central. À exceção, Rio Grande do Sul, região de Pelotas, ali, que ainda usa muito germoplasma argentino, né? Até pela proximidade ambiental. Então, ali ainda existe sorgo taninoso. Aqui em cima não temos
sorgo taninoso, tá? Ótimo. Granífero. Agora, em palhada, no mercado de palhada, temos sorgos taninosos. Por exemplo, o Ponta Negra, ele é um sorgo taninoso, e isso é bom porque, na verdade, você vai produzir palha, né? E risco nenhum para manejo de gado ou coisa do gênero, né? O tanino ele é um supressor de digestibilidade da proteína, né? Então, o granífero que vai compor rações, ele não pode ser taninoso, porque pode Certo. prejudicar o balanceamento e absorção da fração proteica da ração pelo animal, principalmente animais exigentes, né? Suínos em lactação, frangos em crescimento, galinha poedeira, enfim, são rações mais nobres. Então, não se deve usar sorgo taninoso para essas rações de maior desempenho zootécnico. Tá? Ótimo. Ô Jafelice, o sorgo ele pode ser considerado tolerante a solos ácidos, por exemplo? Principalmente aquelas primeiras áreas que estão sendo cultivadas ali com soja, né? Saiu lá da pastagem degradada, né? Você sabe que não, né? O sorgo, na verdade, ele é tão exigente, ou possivelmente até mais um pouco exigente do que milho. Estranho dizer isso, né? A Embrapa se esforçou muito ao longo dos anos 90 para selecionar germoplasma com maior tolerância a alumínio, porque nos germoplasmas de sorgo havia e há muita sensibilidade a alumínio tóxico. Por quê? As regiões onde o sorgo se originou na África são regiões de solos eutróficos, solos férteis, né? Então, você tem que selecionar para a realidade brasileira. A Embrapa caprichou muito, conseguiu, inclusive, na época, um híbrido que chamava-se BR-304. Ele era realmente bastante tolerante a alumínio tóxico. Só que é uma luta, é um melhoramento difícil, né? Eu acho que a Embrapa mudou o norte quando ela começou a fazer seleção para nematóides, que é muito mais importante, Valdir, porque os nematóides que tinham na África não tem no Brasil e vice-versa. Então, Sim. o sorgo original, ele é multiplicador de nematóides, na sua originalidade. E aí a Embrapa começou um programa muito interessante, que você foi parceiro aí do pessoal aí em Sinop, acompanhou com eles, e ela começou a selecionar germoplasmas que são redutores de nematóides prejudiciais à soja, né? Foi um trabalho que eu acho assim, foi um grande trabalho da Embrapa. Abandonou o trabalho de obter híbridos rústicos para buscar híbridos que vão aumentar a produtividade da soja, mitigando o risco de perdas com nematóides. Eu acho isso muito mais importante. Porque, na verdade, o sorgo, para ter um sistema radicular extremamente desenvolvido como ele tem, não pode ter impedimento químico, não pode ter alumínio tóxico, não pode ter solo de baixa fertilidade, tem que estar com o solo corrigido, né? Ótimo. Infelizmente, isso é importante falar. O Ponta Negra, por exemplo, ele tem um porte ereto, né? Ele atinge uma altura até significativa pelo seu porte, né? Chega a 3,5 metros, 4 metros, né? Como é que fica o comportamento dele com relação ao acamamento no final do ciclo? Ele chega a ter o tombamento ou ele tem já, na sua genética, já está protegida, já está resolvido isso? Então, isso é uma coisa até muito interessante da gente conversar, Valdir, e os agricultores que vão nos escutar, é importante guardar isso. O Ponta Negra não é para ser colhido o grão do Ponta Negra, entendeu? Por quê? Porque você teria que ficar o ciclo inteiro dele e ele não para de perfilhar, ele não para de crescer e percebe? Aí o agricultor
para colher grão, teria que passar produtos químicos para reduzir porte. Então, ele tem que entender o seguinte: o Ponta Negra ele não é para produção de grãos. Por quê? Porque ele é extremamente alto, perfilha muito, rebrota muito, e, portanto, para você manejar a sua área, você não vai esperar que grane os grãos, entendeu? Ou seja, Sim, sim. quando a planta está bonita lá, 3 metros de altura, já emitiu panícula, já polinizou, antes de você começar a encher grãos, você rola ele, né? Rola ou roça, ou enfim, cada agricultor tem o seu estilo de manejar para aproveitar a palha. E o que acontece? Como você não esperou ele fechar ciclo para colher grão, você rolou ele antes, ele ainda vai brotar, ou seja, vai ainda reciclar mais nutrientes, ainda vai ter Sim. sistema radicular vivo para diminuir nematóides no solo e vai ajudar mais ainda a soja que vem. Então, esse que é o manejo correto do Ponta Negra. Não esperar no intuito de colher grão. Até porque grão não é o negócio dele, né? Ele é um sorgo taninoso, você não pode nem vender esse grão, né? Eventualmente o agricultor faz com a finalidade de salvar a semente, mas se salvar tem que guardar para usar, não pode comercializar. Isso é muito importante a gente falar isso para quem está nos ouvindo. Mas agora o importante também é adquirir uma semente com procedência, né, já Felício? Uma semente certificada que traz segurança para a lavoura do produtor também. Isso é muito importante, né? Sim, é muito interessante. Ah, mas, assim, eu até entendo, sabe, Valdir, porque a lavoura de milho safrinha é uma lavoura de alto custo, porém de um retorno econômico interessante. A lavoura do sorgo granífero não é uma lavoura tão cara, mas também e que dá retorno econômico, né? A lavoura de palhada, no caso Ponta Negra, que é o líder aí no Mato Grosso, ele não dá renda para o agricultor. Quer dizer, o sorgo granífero você colhe e vende o grão, o milho você colhe e vende o grão, e o sorgo palhada você praticamente vai fazer sua palhada. E alguns agricultores pensam, poxa, se eu deixar, talvez eu consiga ainda alguma renda. Esse não é o caminho, entendeu? Não é o caminho. Esse não é o caminho, porque vai colher um grão taninoso, que pode prejudicar, inclusive, outros colegas que estão entregando sorgo sem tanino, porque às vezes a fábrica fala, nossa, tem gente me entregando sorgo taninoso aqui, né? Se bem que hoje em dia a gente sabe, todas as empresas que recebem analisam, né? Para ver se é com tanino ou sem. Mas é importante destacar isso. Ponta Negra, mercado de palha, né? Não misturar essas coisas. O sorgo 373, por exemplo, é granífero. Finalidade, colher grão. Aí você tem uma renda. O milho, colhe o grão, tem uma renda. Sim. Entendeu? Muito bom, muito esclarecedor. Então, o Ponta Negra é para adubação verde mesmo, formação de palhada, para que o produtor tenha melhor produtividade na cultura principal, que é a soja que vem na sequência, né? Mas muito bom. E seguir os conselhos do nosso amigo aí do Mato Grosso como um redutor de nematóides, né? Como redutor de nematóides, que aqui é muito importante, resultado de pesquisa isso, né? Pesquisa da Embrapa. Já Felice, deixa eu te perguntar aqui. Você é CEO da Gran Safra, uma importante parceira da Embrapa na produção dessa semente. A Gran Safra está sediada onde e onde é que são os campos experimentais, os campos de produção da Gran Safra? Ótimo. A Gran Safra é a maior parceira hoje do sistema Embrapa, né? E os nossos campos de produção são lá na Chapada do Apodi, que é a região central do Ceará, uma região muito seca. Porém, ali temos um projeto de irrigação muito grande,
que é o sistema que mantém o rio Capiberibe vivo, né? Que é uma represa que se chama Castanhão, é um açude gigantesco, e sustenta esse sistema de irrigação lá. Então, nós estamos exatamente nesse projeto, e é um lugar que ou é lavoura irrigada ou não tem lavoura, é caatinga, né? E é um Sim. lugar muito sadio, né? Então, assim, a gente consegue, por exemplo, né, a gente está comentando aqui desse programa da Embrapa de redução de nematóides. A gente consegue fazer uma semente lá, naquela condição climática, de formas que o agricultor, quando compra realmente aquela genética que a Embrapa realmente desenvolveu. Quer dizer, isso é uma virtude muito grande, porque você está pegando uma tecnologia da Embrapa e mantendo ela para dispor ao agricultor, né? Isso é uma coisa, assim, que nos orgulha bastante, porque é uma oportunidade. A gente tem uma pesquisa nacional, esse programa de seleção para nematóides, por exemplo, as multinacionais não se interessam por isso, porque seus programas de melhoramento são mundiais, né? E os nematóides aqui são daqui, né? Platilânculos, meloidógena incógnita, javânica, enfim. O mix é brasileiro, né? E a Embrapa tem um foco que, assim, é muito importante. Então, a gente se sente muito orgulhoso de poder fazer essa ponte, né? Embrapa, agricultura, Maravilha. produzindo Maravilha. uma semente de muita qualidade. Muito bom. Acho que isso aí foi uma verdadeira aula que você deu aqui, passando muita informação com muita credibilidade. E justamente no momento que o produtor está buscando esse tipo de informação, né? Quem sabe está aí uma oportunidade para os produtores agora resolver essa questão da segunda safra, que está em tempo ainda de adquirir essa semente aí do sorgo, né? Ou se preparar para as próximas safras, sabendo que tem essas culturas aí, essas variedades de sorgo, que pode solucionar o problema dependendo do qual é a finalidade, para que ele pretende. Mas ok, Jafelice, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, ok? Eu agradeço. Eu tenho andado e visitado agricultores no Mato Grosso, estive no Mato Grosso do Sul agora semana passada. Eu tenho dado uma mensagem de motivação. Falou, olha, gente, teremos perdas na soja? Sim, mas temos uma janela de oportunidade que é safrinha. Milho, sorgo, palhada. Para quê? Para estarmos mais preparados para a soja do ano que vem, ter menos perdas como estamos tendo esse ano. Não vamos desanimar, não. Eu não vou plantar, porque essas coisas não levam a nada. Temos que ser positivo e buscar alternativas. E temos muitas, né? Então, assim, se existe um problema, na verdade não é um problema, é uma oportunidade. E É uma solução, né? eu quero agradecer, Valdir, você é um mestre aí no Mato Grosso em levar soluções, né, para o agricultor num momento difícil. E a gente está, assim, sempre à sua disposição para que o Vida Rural, mais e mais, leve informação de qualidade aí para todo esse pessoal aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Acabei de conversar com Luiz Fernando Jafelice, agrônomo especialista na produção de semente. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.